Imagina que você está numa festa. Música alta, cerveja gelada, todo mundo rindo, dançando. O anfitrião circula pela casa, cumprimenta os convidados, sorri. Parece uma noite comum de sábado para qualquer adolescente americano. Mas ninguém imaginava o que estava no fundo da casa. Trancada a chave, existe um quarto. E dentro desse quarto estão os corpos dos pais do anfitrião, assassinados horas antes, cobertos com lençóis, porta-retratos quebrados e toalhas, enquanto mais de 60 pessoas bebiam e dançavam a poucos metros de distância. O cheiro já estava começando a aparecer. Alguns convidados notaram, mas ninguém imaginou, ninguém perguntou. E o garoto de 17 anos continuou servindo as bebidas. Esse é o caso de Tyler Hadley. E não é só sobre um crime. É sobre o que acontece quando um ser humano cruza uma linha que a maioria de nós nem consegue enxergar, e depois age como se nada tivesse acontecido. Fique até o final, porque cada detalhe desse caso é ainda mais perturbador. Muitas pessoas que acompanham o canal não são inscritos. Peço para que se inscreva, deixe seu like e comentário. Hoje, vou contar sobre o caso de Tyler Hadley. Para entender o que aconteceu em julho de 2011, você precisa entender quem eram essas pessoas antes do crime. Blake e Mary Jo Hadley chegaram em Port St. Lucie, Flórida, em 1987, vindos de Fort Lauderdale. Era uma cidade tranquila, suburbana, o tipo de lugar onde você conhece seus vizinhos pelo nome e deixa a porta destrancada durante o dia. E foi exatamente nesse ambiente que eles construíram a vida que queriam. Blake Hadley era engenheiro de turno na usina nuclear de St. Lucie, uma carreira técnica, séria, que exigia responsabilidade. Ele trabalhou lá por quase 30 anos. Era o tipo de homem que chegava cedo, fazia o seu trabalho e ia para casa. Seus colegas o descreviam como dedicado e confiável. Mary, por sua vez, era professora de escola primária, amada pelos alunos, respeitada pelos pais dos alunos. Não havia uma única palavra negativa sobre ela na comunidade. Os dois tiveram 2 filhos, Ryan, o mais novo, e Tyler, nascido em 16 de dezembro de 1993. A família era exatamente o que parecia ser. Uma família americana de classe média, estável, presente. Vizinhos se lembravam de Blake jogando basquete à noite com os filhos no quintal. As tias de Tyler descreviam um menino de cabelos dourados, sorriso largo, que vivia abraçando a mãe. Ele era adorável, um garotinho cheio de vida, sempre carinhoso. Uma delas recordaria anos depois. Essa imagem precisa ficar na sua cabeça, porque é o contraste com o que vem a seguir que torna tudo tão difícil de processar. Por volta dos 12 anos, algo começou a mudar em Tyler. Não foi um evento específico. Não houve um trauma documentado, um abuso, uma ruptura familiar clara. O que existiu foi uma deriva gradual. O tipo de coisa que os pais percebem primeiro como fase, depois como problema e, por fim, como crise. Tyler começou a faltar às aulas. Trocou os amigos de infância por um grupo diferente. A maconha veio primeiro, seguida por drogas mais pesadas. Aos 16 anos, ele já estava usando alucinógenos e êxtase com regularidade. Mas não parava no consumo. Tyler também vendia drogas e comprava para terceiros. Em 2010, Tyler se declarou culpado de invasão de propriedade com intenção de cometer crime. Foi sua primeira condenação formal registrada. Por ser menor, o processo tramitou na esfera juvenil. A condenação ficou no seu histórico e seria usada como agravante em todas as infrações seguintes. No mesmo ano da condenação por invasão de propriedade, Tyler ateou fogo em um parque próximo à sua casa em Port St. Lucie. O incêndio criminoso foi documentado e fez parte do seu histórico juvenil, reforçando o padrão de comportamento destrutivo e impulsivo
que se intensificaria ao longo dos meses seguintes. Em junho de 2010, Tyler dirigia o carro registrado no nome do pai, sem permissão, quando atropelou e feriu uma criança pedestre. O acidente resultou em uma ação civil de $15 mil americanos contra a família Hadley, protocolada em maio de 2011, poucos meses antes do assassinato. Tyler tinha 16 anos na época. As trocas de mensagens do Facebook entre Tyler e a amiga Isadora Gacho, citadas acima, foram recuperadas como evidência pela polícia e reproduzidas integralmente em reportagem. Essas mensagens fazem parte dos 156 páginas de documentos policiais liberados em setembro de 2011. Houve um episódio específico que serviu de estopim emocional. Tyler chegou em casa bêbado certa noite e Mary, como castigo, tirou o seu carro e o seu celular. Tyler ficou furioso. Contou a Michael Mandel que queria matar a própria mãe. Michael ouviu, balançou a cabeça e não deu mais atenção. Era coisa de adolescente com raiva. Quem iria levar isso a sério? O melhor amigo de Tyler desde a infância era Michael Mandel, que morava literalmente a uma quadra de distância. Os dois se conheceram quando eram crianças, simplesmente andando pelo bairro à procura de algo para fazer. Com o tempo, Michael se tornaria a pessoa mais próxima de Tyler e, sem saber, a testemunha central de um dos crimes mais chocantes dos Estados Unidos. Nas semanas que antecederam o crime, Tyler falou abertamente sobre o que pretendia fazer. Falou para amigos que queria matar os próprios pais. Comentou numa conversa casual que fazer uma festa depois de um parricídio era algo que nunca havia sido feito antes, como se isso fosse uma conquista, um recorde a ser batido. As pessoas ouviram e não levaram a sério. Era Tyler sendo Tyler. Esse garoto perturbado, sempre com histórias exageradas. Havia um contexto que tornava tudo ainda mais tenso. Blake e Mary Jo tinham descoberto um programa de internação para dependência química. Tyler estava prestes a completar 18 anos, e eles sabiam que, depois disso, perderiam muito do controle legal que ainda tinham sobre o filho. Era agora ou nunca. Eles haviam marcado a internação, e Tyler sabia. Para Tyler, a internação representava o fim de tudo que ele considerava sua liberdade. Não era abstrato para ele. Era imediato, concreto, ameaçador. A raiva foi se acumulando. Tyler completou o programa. Foi receitado o uso de antidepressivos e ele saiu com um ressentimento ainda mais arraigado contra os pais. Além disso, durante os anos anteriores, Tyler havia contado a vários amigos, incluindo Michael, que seu pai o agredia fisicamente e que Blake Hadley possivelmente não era seu pai biológico. Michael disse não acreditar nessas alegações, e elas nunca foram confirmadas. Era 16 de julho de 2011. Aquele sábado começou como qualquer outro. Blake e Mary estavam em casa. O labrador preto da família circulava pelos cômodos. Tyler acordou com um plano na cabeça. Às 11h25, Tyler recebeu uma mensagem no Facebook do amigo Antônio Ramírez, perguntando o que ele faria naquela noite. Tyler respondeu de forma vaga, mas já havia decidido. Era 12h15. Tyler fez a primeira postagem no Facebook convidando pessoas para uma festa na sua casa. Uma postagem cautelosa. Festa na minha casa hoje à noite. Talvez. O talvez era calculado. Ele ainda não havia feito nada. Os pais ainda estavam vivos, mas o convite já estava no ar. Por volta das 17 horas, Tyler agiu em etapas. Primeiro, escondeu os celulares dos pais, o de Blake e o de Mary, para que não pudessem chamar por socorro. Depois, trancou o labrador no armário, porque temia que o cachorro defendesse os pais durante o ataque. Então Tyler foi à garagem e pegou um martelo de garra. Ele tomou 3 comprimidos de êxtase. Mais tarde,
diria que achou que não conseguiria fazer o que planejava sóbrio. Voltou para dentro de casa e ficou parado atrás da mãe, que estava sentada à mesa do computador na sala, de costas para ele. Tyler ficou ali por aproximadamente 5 minutos, olhando para a nuca da mãe, martelo na mão. 5 minutos. Então ele atacou. Mary gritou, e a última palavra que ela disse antes de morrer foi uma pergunta: por quê? Blake ouviu os gritos do quarto e correu para a sala. Quando entrou e viu o que estava acontecendo, ele também perguntou: por quê? Tyler olhou para o pai nos olhos e respondeu: por que não? Depois de matar os dois, Tyler arrastou os corpos para o quarto do casal. Cobriu-os com lençóis, porta-retratos, livros, toalhas, tudo o que encontrou pelo caminho. Trancou a porta do quarto por fora. Passou as 3 horas seguintes limpando o sangue da casa. Mais tarde, ele diria que ficou surpreso com quanto tempo essa parte levou. Um detalhe chocante em uma entrevista 13 anos depois, Tyler diz o seguinte logo após o crime: all that compulsive thinking was just gone. Sounds about right. And then I looked in the mirror and I laughed. Tell me about that. I went in my bathroom mirror and I was covered in blood. Everywhere, my whole... everything. There was blood all over the place. And I laughed at myself in the mirror. Why? I don't know. Depois que ele tomou um banho e com a limpeza concluída, Tyler voltou ao Facebook. Confirmou a festa. Festa na minha casa. Quando um amigo perguntou: e se seus pais chegarem em casa? Tyler respondeu: eles não vão. Confia em mim. Antes de os convidados chegarem, Tyler foi a um caixa eletrônico usando os cartões de crédito dos pais e foi fotografado pela câmera do caixa, um detalhe que os investigadores usariam depois. Ele comprou álcool, maconha e outros itens para a festa. Mais de 60 pessoas apareceram. A maioria delas mal conhecia Tyler. Palavra tinha se espalhado nas redes sociais sobre uma festa na casa de algum garoto cujos pais estavam viajando. Era sábado à noite. Ninguém pensou muito além disso. A festa aconteceu. Música, bebida, adolescentes rindo nos corredores. E o tempo todo, a poucos metros, atrás de uma porta trancada, Blake e Mary Hadley estavam mortos. Alguns convidados notaram um cheiro estranho. Ninguém soube identificar. Ninguém foi investigar. Em determinado momento da noite, Tyler se aproximou de Michael Mandel e disse que precisava falar com ele. Os dois saíram juntos. Do lado de fora, Tyler olhou para o amigo e disse: Michael, eu matei meus pais. Michael Mandel não acreditou. Disse que Tyler estava sendo idiota, que parasse com isso. Tyler então apontou para a entrada da casa. Michael, olha para a garagem. Os carros estão lá. Meus pais não estão em Orlando. Eu matei meus pais. Michael entrou na casa. Viu sangue perto da escrivaninha do computador. Viu mais sangue no corredor. Chegou até a porta do quarto do casal. Abriu. Viu a perna de Blake Hadley contra a porta. Fechou imediatamente. Por um instante, Michael pensou que Tyler havia montado uma encenação elaborada com sangue falso. A mente humana faz isso. Tenta encontrar qualquer explicação que não seja a real. Mas a perna era real. O sangue era real. Michael ficou na festa por mais 45 minutos depois disso. Quando questionado anos depois sobre esse detalhe, ele respondeu: eu não sabia o que fazer. Eu ouvi da boca dele, e ainda assim não conseguia acreditar que era real. Antes de ir embora, Michael tirou uma foto com Tyler, uma selfie na garagem. Quando perguntado por que fez isso, ele respondeu: porque eu sabia que seria a última vez que eu o veria. Olha a foto. Algum de nós está sorrindo? É uma foto muito triste. A festança começou a minguar depois que,
Por volta das 2 da manhã, alguém anunciou que estava rolando outra reunião ali perto, e os convidados saíram em debandada. Com a bagunça que se formou na rua, um dos vizinhos chamou a polícia, e quando os oficiais chegaram, já havia menos de 20 pessoas no local. Tyler pediu que todo mundo fosse para o seu quarto, e após se livrar dos policiais, a festa recomeçou. Pouco a pouco, mais garotos foram chegando, e Tyler foi visto agindo de maneira estranha por muitos deles, olhando pela janela de maneira paranoica e dizendo que pretendia se matar. A festa teria continuado para sempre se Michael Mandel, o melhor amigo de Tyler, não tivesse entrado em contato com a polícia e contado tudo. 4 horas depois de descobrir os corpos, já em casa, Michael ligou para o serviço de denúncias anônimas da cidade e relatou o que sabia. Não foi à polícia diretamente, ligou para a linha de crimes e então foi dormir, ou tentou. A polícia de Port St. Lucie recebeu a denúncia anônima às 4h20 da manhã do domingo, 17 de julho de 2011. A informação era direta. Um adolescente de 17 anos havia matado os próprios pais. Os policiais foram até a casa. Encontraram a festa no fim. Os últimos convidados ainda por lá, alguns dormindo em sofás. Forçaram a entrada no quarto do casal e encontraram os corpos de Blake e Mary no chão, parcialmente encobertos por pertences domésticos. Tyler Hadley foi preso sem resistência na própria casa, ainda naquela madrugada. Tinha 17 anos, 7 meses e 1 dia de vida. Uma semana depois do crime, no sábado 23 de julho de 2011, quase 1.000 pessoas se reuniram na St. Lucie Catholic Church para o funeral de Blake e Mary Hadley. O número impressiona. Blake e Mary Jo eram membros ativos daquela paróquia há 25 anos. Não era uma comunidade de estranhos que apareceu por curiosidade. Eram professores, colegas de trabalho, ex-alunos de Mary Jo que voltavam para visitá-la todo ano, funcionários da usina nuclear onde Blake passou 3 décadas da vida, vizinhos, amigos de infância da família. Entre os presentes estavam os pais de Blake e Mary Jo, professores, estudantes e colegas. Muitos dos presentes, especialmente colegas de escola de Tyler, ainda estavam em choque. Eu não esperaria isso dele. Ele não parecia esse tipo de pessoa, disse um dos que compareceram. E havia um detalhe no obituário que corta fundo. A família pediu que, no lugar de flores, as contribuições fossem feitas ao Fundo Memorial MJB Hadley no banco. Em vez de flores, dinheiro para honrar uma memória. Porque flores murcham, e eles queriam que algo daquelas 2 pessoas continuasse de pé. O caso caiu como uma bomba, não apenas em Port St. Lucie, em todo o país. A Rolling Stone publicaria uma reportagem de fundo sobre o caso em dezembro de 2013, detalhando cada aspecto da noite. A imprensa cobriu a reação da comunidade. Na prisão, enquanto aguardava julgamento, Tyler Hadley adquiriu um status perturbador. Ele assinava autógrafos para outros detentos, pegava artigos de jornal sobre o crime e escrevia "It's Hammer Time" por cima, assinando com o apelido que havia adotado para si mesmo, Rambo. Sua autoproclamada alcunha era Hammer Boy. Chegou a dizer que havia sido a segunda história mais popular depois da economia nos noticiários. Ele havia passado seu GED na prisão e tirado 2.100 no SAT. Lia o dia inteiro Harry Potter e livros de James Patterson, segundo relatos. Passou a se reunir com um padre chamado Father Michael e expressou o desejo de se ordenar quando saísse da prisão. Em julho de 2011, foi inicialmente acusado de assassinato em 2º grau, com os promotores alegando que as evidências no momento não suportavam a acusação mais severa. Mas ao longo da investigação, a premeditação foi estabelecida com clareza,
e a acusação foi elevada para assassinato em primeiro grau em 2 contos. Em fevereiro de 2014, Tyler Hadley compareceu ao tribunal e mudou sua declaração de inocente por insanidade para nolo contendere, sem contestar a acusação. Sua advogada, Diamond Litty, disse ao juiz que havia outro lado da história que o público ouvirá na audiência de mitigação. Os promotores, por sua vez, eram categóricos sobre o motivo. Tyler não queria ir para o centro de reabilitação e matou os pais para impedir que isso acontecesse. A audiência de sentença durou dias. Psiquiatras, especialistas em saúde mental, familiares, amigos, todos desfilaram pelo tribunal de St. Lucie. A defesa argumentou que Tyler sofria de doença mental grave, que o crime era produto de uma mente adolescente perturbada e não tratada adequadamente. A advogada pediu 2 penas de 30 anos a serem cumpridas simultaneamente, com revisão após 20 anos. O juiz Robert Makinson não cedeu. Ele passou 40 minutos detalhando sua decisão em voz alta. Disse que Blake e Mary Jo Hadley eram pais amorosos e presentes e que o único defeito deles foi inconsistência na disciplina. Disse que, na sua opinião, Tyler não sofria de um transtorno depressivo maior severo no momento dos crimes, e acusou Tyler de ter manipulado especialistas e mentido sobre ouvir vozes. A sentença: 2 penas de prisão perpétua consecutivas, sem possibilidade de liberdade condicional. Em uma das declarações de impacto das vítimas, um membro da família disse ao tribunal que Tyler havia destruído não apenas a vida dos pais, mas de toda uma rede de pessoas que os amavam. O promotor-chefe Tom Bakedal concluiu com uma única imagem projetada na tela, uma foto de Blake e Mary Jo Hadley. São eles de quem se trata essa audiência, disse. A história não terminou com o martelo do juiz em 2014. Em abril de 2016, o Tribunal de Apelações do 4º Distrito da Flórida reverteu a sentença. O fundamento? Em 2012, a Suprema Corte dos Estados Unidos havia decidido no caso Evan Miller, Alabama, que penas de prisão perpétua mandatórias para menores de 18 anos eram inconstitucionais. Tyler tinha 17 anos no momento do crime. O tribunal de primeira instância, ao sentenciá-lo, não havia considerado as alternativas corretas a uma pena de prisão perpétua, como exigia a nova jurisprudência. Isso não significava que Tyler seria solto. Significava que ele teria direito a uma nova audiência, com um juiz considerando adequadamente suas circunstâncias como menor de idade. Em dezembro de 2018, Tyler Hadley, então com 25 anos, retornou ao tribunal para a ressentença. O juiz manteve 2 penas de prisão perpétua, mas dessa vez com o mecanismo de revisão judicial corretamente aplicado. A sentença incluiu revisão automática após 25 anos, contados a partir da data de sua prisão inicial em 2011. Ou seja, Tyler Hadley poderá ter sua situação revisada por um juiz a partir de 2036. Membros da família que compareceram ao tribunal em 2018 disseram à imprensa que estavam aliviados com a decisão. Mas aliviados não significa curados. Significa apenas que conseguem respirar um pouco. Em abril de 2015, a casa da família Hadley, em Port St. Lucie, foi demolida. O terreno ficou vazio. Tyler Hadley está atualmente cumprindo sua pena na Liberty Correctional Institution, na Flórida. Ele permanece na prisão enquanto este roteiro é escrito. Em novembro de 2024, ele concedeu sua primeira entrevista pública ao Court TV, parte da série Interview with a Killer. Foi a primeira vez que Tyler falou extensamente sobre o crime em público, 13 anos depois. Nas suas próprias palavras, o plano começou como uma brincadeira de mau gosto entre ele e amigos. Mas depois foi crescendo dentro dele. A ideia ganhou forma, detalhe, lógica própria.
Ele disse ao entrevistador que sentiu o rosto se contorcer em uma raiva maníaca, momentos antes de atacar a mãe. Uma expressão que disse não conseguir reproduzir ou imitar, nem quando tentou demonstrar ao vivo. Sobre a mãe, disse que ela fez sua última pergunta: por quê? Depois de ser atingida mais de 30 vezes pelo martelo. 30 vezes. Sobre entender o motivo real do que fez, disse que, mesmo 13 anos depois, não tem certeza de qual foi exatamente. Acho que eu matei meus pais para fazer parar toda a minha dor, mas não tenho certeza do motivo exato. Michael Mandel, por sua vez, nunca se recuperou completamente do impacto do que aconteceu naquela noite. Em entrevista no ano de 2014, com 20 anos, ele disse: arruinou minha vida. Arruinou a vida de Tyler. Encerrou a vida dos pais dele. Disse que não conseguia ir à escola sem que as pessoas o reconhecessem como o melhor amigo do assassino. E que, apesar de tudo, nunca seria capaz de ver Tyler como um assassino, apenas como o amigo de infância que ele sempre foi. Tyler Hadley não era um monstro de filme. Era um adolescente criado por pais amorosos, em uma casa estável, em uma cidade tranquila. Mas alguma coisa nele foi se quebrando aos poucos, em câmera lenta, por anos. E todos ao redor viram os sinais e não souberam o que fazer com eles. O sistema de saúde mental falhou. A intervenção familiar foi real, mas insuficiente. As drogas potencializaram algo que já existia. E no final, a pergunta que Mary fez enquanto morria, por quê? Continua sem uma resposta verdadeiramente satisfatória, mesmo 14 anos depois. O que sabemos é isso. Numa tarde de sábado, em julho de 2011, uma mãe sentada ao computador e um pai que ouviu gritos e correu para protegê-la foram mortos pelo próprio filho. E então, esse filho foi ao banheiro, se olhou no espelho coberto de sangue e riu. E depois fez uma festa. Essa imagem não vai embora facilmente. E talvez não deva ir.